Você sabe diferenciar o que você sente daquilo que você acha que o outro fez com você? Essa pergunta pode parecer meio boba, porque como assim? O que eu sinto está dentro de mim, o que o outro fez é uma coisa que é externa. E se eu te disser que esse é um dos maiores pontos que as pessoas erram quando estão tentando utilizar a comunicação não violenta? Quando a gente diz frases como eu me sinto ignorada, eu me sinto rejeitado, pode parecer que a gente está sendo bastante vulnerável e colocando as coisas de um jeito tranquilo, mas é bem possível que a pessoa vai entender aquilo como um ataque. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a desarmar essa bomba na sua comunicação de uma vez por todas. Eu sou a Madeleine Marcelino, psicóloga, mestre e doutora em psicologia, e esse vídeo é o terceiro episódio de uma série sobre comunicação não violenta que eu estou fazendo para o canal. Então, se você não assistiu os outros dois vídeos, corre lá para assistir também. Nos primeiros episódios, eu expliquei que a comunicação não violenta, ou a CNV, ela não é sobre a gente engolir sapo ou sobre a gente falar de um jeito mais manso. Ela é sobre a gente organizar o que a gente está pensando e sentindo para a gente conseguir comunicar isso para outra pessoa, evitando apertar gatilhos de defensividade. Para fazer isso, a principal habilidade era a gente conseguir separar os fatos da nossa opinião. O resumo da ópera é: você tem todo o direito de pensar aquilo que você pensar quando as pessoas agem de determinadas formas. Isso, na verdade, é automático. Eu nem sei se a gente consegue controlar e não pensar coisas. Mas na hora de falar, quando a gente consegue descrever o que a pessoa fez sem colocar a nossa avaliação, as coisas costumam fluir muito melhor. Então, em vez de fazer um julgamento, uma avaliação, a gente vai seguir falando a descrição do que a gente viu de uma maneira pura e depois falar sobre os sentimentos, como a gente se sentiu com aquilo. Em vez de dizer você foi inadequado, a gente pode dizer você fez X e isso fez eu me sentir Y. Parece simples, né? Mas na prática a gente costuma patinar quando a gente vai colocar os nossos sentimentos. Principalmente porque a gente costuma usar palavras que não são sentimentos de verdade. Eles são avaliações que estão embutidas disfarçadas ali de sentimentos. É por isso que no episódio de hoje eu quero falar sobre a segunda grande habilidade da CNV, que é falar sobre sentimentos. Para a CNV, os sentimentos não são eventos aleatórios que acontecem dentro de você. Eles podem ser entendidos como mensageiros. Eles aparecem para nos informar que uma necessidade nossa foi atendida ou não. E ó, guarda essa palavra aí, necessidade, porque ela é o tema do próximo episódio. Quando as nossas necessidades são atendidas, a gente tem sentimentos agradáveis, gostosinhos, como alegria, alívio. Mas quando as nossas necessidades não são atendidas, a gente tem sentimentos que são experimentados como desagradáveis, como raiva, medo, inveja. Mas um ponto importante é: na CNV, a gente evita dizer que os sentimentos são bons ou ruins. Eles são agradáveis ou desagradáveis, mas não dá pra gente colocar se eles são bons ou ruins. Eles apenas são. Pensa comigo, você diria que sentir sede é bom ou ruim? Eu acho uma sensação bastante desagradável. Mas a gente não costuma achar que uma pessoa é ruim simplesmente porque ela sentiu sede. Se ela sentiu sede, a gente imagina que é porque o corpo dela está precisando de água. Raiva, medo, inveja e vários outros sentimentos desagradáveis são a mesma coisa. Eles trazem informações muito preciosas de que tem alguma coisa acontecendo dentro de você que é muito relevante e que precisa de atenção. Sabendo disso, o nosso primeiro desafio vai ser aprender a identificar e nomear aquilo que a gente está sentindo. E veja bem, dar nome aos sentimentos não é uma fórmula mágica e nem uma verdade absoluta gravada em pedra. Sociedades e culturas diferentes dão nomes diferentes para os sentimentos e tá tudo bem. Não existe uma palavra correta que, se você falar exatamente aquilo, você acertou a CNV, e se você falar alguma coisa diferente, você errou a CNV. O que nós temos é uma coleção de palavras. Existem emoções que são mais básicas, como alegria, raiva, tristeza, medo, mas muitas vezes detalhar pode te ajudar a se aprofundar naquele sentimento. Então, por exemplo, frustração e decepção são palavras que se relacionam de certa forma, mas para a maioria das pessoas, as nuances de frustração são um pouco diferentes das nuances de decepção. Não sei, para mim parece que frustração me lembra um pouquinho mais a energia da raiva, enquanto decepção quase me lembra um pouco o sentimento de nojo. Então, gente, o objetivo de nomear
não é tirar 10 no dicionário. É conseguir traduzir a nossa experiência de um jeito que a gente consiga se entender melhor e a gente consiga comunicar isso para o outro. Mas antes de você conseguir dar nome para um sentimento, você precisa dar espaço para sentir ele. Isso pode ser bastante assustador para algumas pessoas, principalmente porque às vezes a gente é ensinado de que alguns sentimentos não podem ser sentidos. Mas eu sempre falo para os meus pacientes: os seus sentimentos não estão nem aí para o que você pensa deles. Se eles tiverem que aparecer, eles vão aparecer. E é muito mais sábio a gente ter essa abertura e curiosidade de tentar entender qual que é a mensagem que eles têm pra gente, em vez de negar que eles estejam acontecendo no nosso corpo. E falando em corpo, é importante a gente saber que os sentimentos, eles não são fenômenos puramente mentais. Eles acontecem no nosso corpo. Ele é aquele aperto que você sente no peito, aquele nó na garganta, aquele frio na barriga. Todas essas coisas que são sensações físicas, elas compõem isso que a gente está chamando dos sentimentos. E se atentar para esses detalhes do seu corpo é o que vai te ajudar a sentir e reconhecer os seus sentimentos. Em outros vídeos que eu pretendo fazer aqui para o canal, eu quero falar mais sobre mindfulness e sobre terapia de aceitação e compromisso. Mas hoje eu quero começar fazendo esse convite. A próxima vez que você estiver com algum sentimento, pare e perceba o que está acontecendo no seu corpo. Pergunte-se: em que parte do meu corpo esse sentimento está morando agora? Será que é o seu ombro que ficou pesado? Será que é o seu rosto que esquentou? Será que é a sua mão que ficou gelada? Ou algum aperto que você sentiu? Tem uma frase que eu amo muito na CNV que é: aprenda a ouvir os seus sentimentos enquanto eles estão sussurrando, para que eles não tenham que gritar. Quando a gente cria essa intimidade, essa familiaridade com o nosso corpo, a gente consegue captar que a gente está sentindo algo logo no começo. A gente ouve alguma coisa que alguém falou, sente que alguma coisa no nosso corpo mudou e fala: eu acho que isso que eu tô sentindo é X. Porque você já se conhece, você já tem essa familiaridade. E daí, em vez da gente reagir no piloto automático, se sentindo mal por estar sentindo um sentimento proibido, como inveja, ou então a gente acabar colocando no outro todos aqueles rótulos que a gente já viu que acabam não funcionando para comunicação, a gente pode começar a se olhar com curiosidade. Que interessante. Eu estou sentindo X. Por que será que esse sentimento apareceu agora? Qual é a necessidade que está por trás dele? E quando a gente tem esse tipo de relacionamento com os nossos próprios sentimentos, eles param de dominar a gente. Você consegue ouvir a mensagem que os seus sentimentos têm e agir de acordo com os seus valores, e não simplesmente reagindo ao que está sentindo. Muitas pessoas têm realmente medo de terem alguns sentimentos, por exemplo, a raiva. Mas, na verdade, elas acabam tendo medo do que elas acham que podem fazer sob o efeito da raiva. Mas quando a gente tem essa relação mais íntima com os nossos próprios sentimentos, a gente consegue ouvir a mensagem deles sem ser sugada pelas emoções serem muito fortes. Então você pode aprender a perceber que está com raiva e agir de uma forma que faça sentido dentro dos seus valores, sem ser sugada por essa raiva. Se você achou isso difícil, calma. A maioria de nós passou a vida inteira sendo alfabetizado, aprendendo várias palavras que servem para julgar as outras pessoas, que são rótulos, que são avaliações, e poucas palavras para falar dos nossos próprios sentimentos. Mas a boa notícia é que existem ferramentas que podem te ajudar nisso. Eu, por exemplo, gosto muito dessa ferramenta aqui, esse jogo que se chama Grok, e que basicamente são dois baralhos, um com sentimentos e um com necessidades. E existem várias formas de jogar, mas basicamente elas têm a ver com você ler o nome do sentimento e entrar em contato com o que aquilo significa. Mas você não precisa comprar esse jogo específico. Existem diversas listas de sentimentos e necessidades na internet. Algumas menores até, porque são bastante cartinhas aqui no Grok, e que podem te ajudar na hora que você estiver sentindo algo. Então você pega uma lista e fica: será que eu tô irritada? Não, não é bem irritada, acho que eu tô me sentindo angustiada. E por aí vai. Essa então é a segunda grande habilidade da CNV. Conseguir identificar, acolher, nomear aquilo que é seu e não misturar isso com as ações da outra pessoa. Mas agora, gente, deixa eu falar sobre qual que é a maior pegadinha
quando a gente está tentando falar sobre os nossos sentimentos. É a gente falar uma palavra que parece um sentimento, mas que é um rótulo disfarçado. Quer um sinal clássico de que você caiu na pegadinha? É você começar uma frase falando, eu sinto que. Gente, sinto que é porque não vai ser um sentimento. Você não sente que tristeza, sinto que raiva. Você sente tristeza e raiva. Então, se você começa uma frase com eu sinto que você está errado, isso não é um sentimento, é uma avaliação do que você está fazendo sobre o que aconteceu. Quando você diz eu sinto que ele deveria fazer mais por mim, sinto que não é um sentimento. O que está acontecendo ali é que você está triste, frustrada ou decepcionada porque você gostaria que a outra pessoa fizesse X. E tá tudo bem você pensar isso, só vamos aprender a separar o que é fato e o que é o seu sentimento. Também existe, pessoal, uma série de palavras que as pessoas costumam achar que são sentimentos, mas elas não são sentimentos puros dentro da CNV. Por exemplo, você está se sentindo ignorado, traído, rejeitado. E por quê? Porque se você está se sentindo ignorada, é porque você está meio que dizendo que alguém ignorou você. E isso é a sua avaliação sobre o que aconteceu, não é o fato como descrição pura, do jeito que a gente aprendeu no episódio anterior. Quando você se diz que se sente ignorado, a outra pessoa pode já começar a se defender, tentando provar que ela não estava te ignorando. E aí vai cair naquela mesma coisa que a gente estava falando. Adivinha o que o sistema nervoso da outra pessoa vai fazer? Se armar e vai começar a se defender. Aí você pode me perguntar: ai, Madi, mas e uma palavra, por exemplo, decepcionada? Se eu estou me sentindo decepcionada, não é alguma coisa que a pessoa me decepcionou? Sim, mas decepção existe como um sentimento, que é alguma coisa interna que está acontecendo com você. Você sente decepção no seu corpo. Mas se você ficar em dúvida com alguma palavra, faz o que eu sempre digo, de descer mais um degrauzinho de profundidade. O que tem embaixo dessa palavra? É tristeza? É medo? Vá atrás do sentimento no sentido mais puro que você conseguir encontrar. Lembre-se sempre, CNV são habilidades e a gente está aqui para treinar. A polícia da CNV não vai aparecer na sua casa só porque você falou a palavra tristeza e, na verdade, a palavra correta seria angústia. O único e verdadeiro segredo aqui é a gente evitar colocar julgamentos, acusações disfarçados de sentimentos. Quando você diz, eu me senti desrespeitada quando você mudou de canal, você está chamando a pessoa para o tribunal do significado de respeito, de desrespeito e por aí vai. Quando você fala de um jeito um pouco mais neutro, como eu fiquei com raiva quando você trocou de canal, aí você consegue abrir mais espaço para uma conversa fluir. Percebam, pessoal, que comunicação não violenta é sobre a gente se responsabilizar por aquilo que a gente está sentindo. Em vez da gente colocar uma frase que soe como uma acusação, porque a gente está dizendo que a pessoa causou algo em nós, a gente descreve que algo ocorreu e se responsabiliza por aquilo que a gente sentiu. Isso faz toda a diferença. Como a gente viu lá no começo, todos esses sentimentos, os agradáveis e os desagradáveis, eles são como alarmes do nosso corpo para dizer que uma necessidade foi atendida ou não. Mas que necessidades são essas? Do que a gente está falando quando está dizendo isso? Como que a gente faz para descobrir o que a gente precisa de verdade nas nossas relações e, principalmente, como que a gente faz para pedir isso para o outro? Esse é o assunto do próximo episódio. Se você não quiser perder esse episódio que vai falar sobre o coração da CNV, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E deixa aqui nos comentários, você costuma falar para as pessoas aquilo que você sente ou aquilo que você acha que o outro fez com você? Um beijo, até o próximo vídeo.